Boa tarde, eu sou a Isabelle e, junto com o Bruno e o Lourenço, vou apresentar nosso projeto de pesquisa sobre doenças negligenciadas e determinação de cloroquina e hidroxicloroquina em amostras de solos próximos a aterros sanitários na região de Porto Alegre. A cloroquina e a hidroxicloroquina são usadas no tratamento da malária, que é uma doença negligenciada. Essas são doenças endêmicas, geralmente em população de baixa renda e com pouco investimento em pesquisa, produção de medicamentos e controle da propagação. A malária é causada por protozoários do gênero Plasmodium e é transmitida aos humanos por mosquitos do gênero Anopheles, já infectados com parasita. Essa imagem está ilustrando o ciclo de vida do parasita, mas eu não vou entrar em muitos detalhes porque não é relevante no momento. O que é importante entender é que o parasita infecta o mosquito a partir do sangue humano e em seguida é transmitido de volta para humanos, onde entra na corrente sanguínea e infecta as hemácias. Nas hemácias ocorre a etapa mais relevante para nossa pesquisa, porque é nessa etapa que as substâncias estudadas do projeto agem. Aqui é um esquema da ação do protozoário dentro das hemácias. Então, o que ele faz depois de entrar na hemácia é digerir a hemoglobina em uma organela ácida chamada vacúolo digestivo. Nesse processo, além dele obter os aminoácidos para crescer e se multiplicar, ele também gera o grupamento M, que é tóxico para o protozoário. E por isso, esse grupamento é polimerizado pelo próprio protozoário em hemozoína, que é um composto inerte e não é tóxico para o protozoário. A ação da cloroquina e da hidroxicloroquina está relacionada com o M. Elas se ligam a ele e impedem a formação da hemozoína, formando um complexo que é reativo e tóxico para o protozoário. A explicação mais plausível para isso é o fato de elas serem 4-aminoquiloninas e que seus anéis quinolínicos se ligam ao M e seus anéis que se ligam ao M. Os anéis quilonînicos são essa parte destacada em amarelo na imagem, com 2 anéis aromáticos e um nitrogênio substituído. Durante a pandemia, se observou um aumento na produção e no consumo de hidroxicloroquina e de cloroquina. Isso se deu principalmente por conta da propaganda do governo federal que tratava esses dois remédios como eficazes contra o coronavírus. Porém, na época já existia o consenso científico de que as duas substâncias são ineficazes. Junto com o aumento do consumo, também vem a necessidade de avaliar o descarte inadequado dessas substâncias, porque o descarte inadequado de fármacos no geral pode trazer malefícios para o meio ambiente, afetando plantas, animais, etc. E podem trazer malefícios a pessoas também, que acabam entrando em contato com essas substâncias. Outro fator importante que a gente deve levar em consideração quando falamos em descarte inadequado é sobre a possibilidade de micro-organismos adquirirem resistência aos nossos fármacos, o que, se eles acabarem nos infectando, pode ser muito prejudicial, já que não conseguiremos combater esses micro-organismos utilizando nossos fármacos. Nesse sentido, nosso trabalho se propõe em determinar a concentração de cloroquina e de hidroxicloroquina em amostras de solo coletados próximos a aterros sanitários da região de Porto Alegre. Para isso, construímos um método que leva em consideração como preparo de amostra a extração assistida por microondas. Nessa extração assistida por microondas, colocamos em um frasco a amostra mais o solvente. Esse frasco ele vai para o aparelho que faz essa extração por microondas. Qual é o efeito das microondas? Então, as microondas elas aumentam a energia cinética molecular
da nossa mistura, aumentando assim a temperatura e altera a constante dielética do solvente, o que acaba possibilitando uma maior solubilidade dos nossos analitos. Ali na imagem vemos um esqueminha numa caneca sobre como funciona a extração assistida por microondas. Aí na outra imagem vemos um outro aparelho específico que faz esse tipo de extração. Para fazer a análise de nossos analitos, escolhemos a cromatografia líquida de alta eficiência, que irá separar as substâncias de nossas amostras. Acoplada a ela estará o detector de arranjo de diodo. A gente escolheu esse detector por conta da sua capacidade de estudar diversos comprimentos de onda ao mesmo tempo. Como ele funciona? Todo o espectro eletromagnético emitido pela lâmpada passará pelo analito e será afetado pelo analito, e só depois disso irá passar pelo difrator, onde será difratado, e aqui no detector de diodo a gente consegue analisar os comprimentos de ondas específicos que foram afetados pelo analito simultaneamente. Sobre o método que montamos, é importante frisar a dificuldade de achar análises de cloroquina em amostras sólidas. Ainda mais achar análise de cloroquina em amostras de solo. Por isso, os parâmetros de nosso método foram baseados em diversos artigos da literatura. Porém, esses parâmetros podem sofrer alterações de acordo com as validações do nosso método. Validação do método. A validação do método vai ser realizada pelo método de padronização externa. A padronização externa é um método de análise quantitativa de analitos em cromatografia, em que se compara a área da substância a ser quantificada na amostra com as áreas obtidas com soluções de concentrações conhecidas preparadas a partir de um padrão. Preparam-se então pelo menos 5 soluções da substância a ser quantificada em diversas concentrações conhecidas. Obtém-se então um cromatograma correspondente a cada uma delas, e, em um gráfico, relacionam-se as áreas obtidas com as concentrações. Utilizando este gráfico, ou a equação da curva resultante, pode-se calcular então a concentração desta substância na amostra a partir da área da substância obtida no cromatograma, resultante de uma injeção separada. A figura mostra a inter-relação entre os diferentes métodos de construção da curva analítica, o método de adição padrão, o método de superposição de matriz e o método de padronização externa. O comportamento paralelo entre essas linhas de regressão mostra que os métodos têm seletividade. A adição padrão e a superposição de matriz também são outros métodos de análise quantitativa de analitos em cromatografia. Porém, esses dois métodos eles não são muito adequados à nossa amostra. Por quê? Porque a nossa amostra é uma amostra muito heterogênea, ela é coletada em solos próximos a aterros sanitários. Então é uma amostra que além de cloroquina, hidroxicloroquina, vai ter outros fármacos como antibióticos, anti-inflamatórios, pode haver também esteroides e outros compostos que não têm atividade farmacológica. E a adição padrão e a superposição de matriz são métodos mais adequados para amostras mais simples, que não é o caso. Portanto, tendo em vista tudo isso, a padronização externa é o método que será utilizado e é o método mais adequado a essa situação. As figuras de mérito para a validação do método também é necessário analisar algumas delas. As figuras de mérito também são conhecidas como parâmetros analíticos de desempenho ou figuras analíticas de mérito. E as que serão utilizadas serão fator de recuperação, linearidade, reprodutibilidade, repetitividade, precisão intermediária, limite de detecção e limite de quantificação. A linearidade é a capacidade do método em fornecer resultados diretamente proporcionais à faixa de concentrações a qual construímos nossa curva analítica. A partir daí, por meio de métodos estatísticos, define-se quais são os valores referentes à regressão linear da curva analítica, parâmetros a e b da equação da reta, que é y igual a x mais b, e o coeficiente de correlação r,
o qual se espera obter um resultado mais próximo de 1, que significa que há menos dispersões entre os pontos que compõem a curva. Essa faixa de aplicação reproduzida vai ser escolhida com base nos valores adotados em outras pesquisas. Então, com base na literatura que será escolhida a faixa de aplicação. A reprodutibilidade é o grau de concordância entre os resultados das medições de uma mesma amostra, efetuados sob condições variadas, mudança de operador, local, equipamentos e etc. A repetitividade é a concordância entre os resultados de medições sucessivas de um mesmo método, efetuados sob as mesmas condições de medição, chamadas condições de repetitividade, que são o mesmo procedimento, mesmo analista, mesmo instrumento usado sob as mesmas condições, mesmo local, repetições em um curto intervalo de tempo. E tendo em vista tudo isso, também se faz necessário a utilização de cálculos estatísticos para a obtenção de qual a precisão em nossos resultados, com o objetivo de alcançar um valor mais verdadeiro. Para isso, busca-se então o desvio padrão absoluto S, que representa a dispersão dos dados em torno da média. A precisão intermediária indica o efeito das variações dentro do laboratório devido a eventos como diferentes dias ou diferentes analistas, ou diferentes equipamentos, ou uma combinação desses fatores. A precisão intermediária é reconhecida também como a mais representativa da variabilidade dos resultados em um único laboratório, e como tal mais aconselhável de ser adotada. O objetivo da validação da precisão intermediária é verificar que no mesmo laboratório o método fornecerá os mesmos resultados, e a técnica mais adequada para inferir se tais variações são consistentes com a metodologia empregada é por meio do cálculo do coeficiente de variação, ou então desvio padrão relativo. O limite de detecção representa a menor concentração da substância em exame que pode ser detectada, mas não necessariamente quantificada, utilizando um determinado procedimento experimental. O limite de detecção vai ser calculado pelo método razão-sinal-ruído. Então, conhecendo o tempo de retenção de nosso analito, podemos comparar os valores do sinal obtido e os possíveis ruídos provindos da instrumentação. O limite de detecção então vai ser 3 vezes a razão-sinal-ruído. O limite de quantificação representa a menor concentração da substância em exame que pode ser medida, utilizando um determinado procedimento experimental. O limite de quantificação, LQ, também pode ser calculado pela razão-ruído, da mesma forma que foi calculado o limite de detecção. Só que o que difere é que o limite de quantificação vai ser cerca de 10 vezes a razão-sinal-ruído. O fator de recuperação é definido como a proporção da quantidade da substância de interesse, presente ou adicionada na porção analítica do material teste, que é extraída e passível de ser quantificada. Essa figura de mérito é bem importante porque o método de extração às vezes não consegue atingir 100% de eficácia, e a avaliação da eficiência da extração vai ser feita repetindo então a extração assistida por microondas com amostra semelhante com concentração conhecida de analito, sendo que essa concentração conhecida é adicionada artificialmente à amostra. Aqui temos as referências que foram utilizadas neste trabalho. Aqui mais referências, e aqui as últimas referências. Aqui os e-mails para contato, o meu e-mail, o e-mail do Bruno e o e-mail da Isabelle. Obrigado pela atenção.